tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem e espero que você possa aproveitar esses minutos aqui junto com a gente do Vida e Saúde para pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E não pensa só do seu corpo, não pensa só na sua alimentação, pensa como você também pode ter uma mente mais saudável e como você pode abençoar outras pessoas através da sua influência. O programa está começando, hoje a gente vai falar de um tema que é desafiador, a gente vai falar sobre os deficientes visuais e as dificuldades que eles enfrentam na sociedade. E aqui no Vida e Saúde tem psicólogo aqui para falar sobre esse assunto, vai ter receita também, mas agora é hora de refletir. Eu trouxe uma frase bem curtinha de Albert Einstein que disse certa vez o seguinte: o primeiro dever da inteligência é também desconfiar dela mesma. Eu acho que toda pessoa sabe, ela realmente, a Bíblia, Salomão falou várias vezes que o sábio ele se mantém calado, ele analisa primeiro, ele escuta primeiro para depois falar, para depois tirar alguma conclusão. E você que tem mania de nem terminaram de falar a frase, já falar em cima, quem sabe está na hora de colocar o pezinho no freio aí e aprender com os sábios, a desconfiar primeiro da sua inteligência. Será que eu estou certo 100%? Será que eu tenho razão 100%? Analisar primeiro em silêncio, quietinho, conversando com Deus e aí depois, quem sabe, emitir a sua opinião. Fica a dica. Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde e a receita de hoje, gente, olha que delícia, super fresca, salada de repolho, eu amo repolho, só que a gente vai fazer um processo diferente aqui hoje e... eu acho que para quem não curte muito repolho, o segredo é você caprichar no molho. Ele é bem neutro, mas ele é rico em muitas vitaminas, alguns minerais. Então vale a pena ter ele no cardápio pelo menos uma vez por semana. E aqui no caso a gente está usando 2 tipos de repolho. Você sabe que cor é importante na cozinha, porque ela significa variedade de nutrientes. Então tenha sempre um prato colorido, bonito aí na sua mesa, assim como a nossa salada de repolho de hoje. E o assunto que a gente quer conversar com você aí de casa, com você que está assistindo a gente, de repente você não vai poder assistir o programa todo porque está numa espera ou está num momento que não vai poder assistir o programa na íntegra, eu quero convidar para você assistir, para você pegar o conteúdo no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem não só esse programa, mas outros tantos para você assistir a hora que quiser. Eu estou aqui com a convidada do dia, doutora Silmara Leal. Bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, sim, Teru. Olha, a Silmara é psicóloga da Clínica e Spa Vida Natural. Já esteve conosco gravando, falando de assuntos importantes também, mas lá na clínica, né, Silmara? Você que acompanha o Vida e Saúde há algum tempo já deve se lembrar dela. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Os deficientes visuais e as dificuldades, os desafios que eles enfrentam nas mais diversas funções do seu cotidiano. Silmara, a gente preciso ser sincera com você, a gente que não tem uma deficiência, uma dificuldade física qualquer, parece que tem mais receio de conversar sobre o assunto com medo de ofender aquela pessoa que tem deficiência. Por que que é assim? Olha, Teru, nós nos sentimos assim porque nós desconhecemos de certo essa deficiência. A profundidade dela. Exatamente. Por falta de conhecimento, nós temos essa impressão. É uma impressão errônea. Né? As pessoas, os deficientes, eles às vezes não sentem dessa forma. Outros sim. Outros sim. Um outro pensamento errado é que às vezes o deficiente, ele tem uma deficiência específica. Existem deficientes com múltiplas deficiências, mas às vezes o deficiente ele é só deficiente da visão ou só deficiente físico, mas todas as outras capacidades dele estão ativas e muito bem aguçadas. Então a gente às vezes tende a tratar a pessoa como se ela tivesse múltiplas deficiências e normalmente esse não é o caso. Isso é uma situação errada. E aí entra aquela questão. Falta de conhecimento, falta de compreender essa deficiência específica e entender que a pessoa ela tem outras capacidades. Ótimo. Porque o ser humano ele tem múltiplas inteligências e múltiplas capacidades. O ser humano ele consegue fazer várias atividades, mesmo com uma determinada limitação. Certo. E nós somos assim, todos somos assim, porque todos temos limitações. Sim. A gente percebe que
existe uma necessidade de adaptações, de coisas necessárias para que essas pessoas com deficiências, e hoje a gente vai falar dos deficientes visuais, sejam realmente garantidos no seu direito de ir e vir. São cidadãos que precisam ter os seus direitos garantidos, senão eles não conseguem realmente ter autonomia e viver a vida como qualquer outro cidadão, mesmo dentro das suas limitações. Só para você ter uma ideia, dados do IBGE indicam que 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, o que é mais ou menos 23,91% de toda a população. É uma parcela bem grande da população que tem algum tipo de deficiência no Brasil. Bem grande, bem grande. Por isso a importância da informação, de conhecer, de realmente entrar em contato com isso. Tá. Que a questão da empatia é importante, se colocar no lugar de. Né? E aí nós precisamos ter empatia com essas pessoas para poder lutar pela acessibilidade, né? Porque para que eles tenham esse direito mesmo de ir e vir. Por quê? Porque tem uma mobilidade limitada. Baixa visão. O baixa visão é diferente. Né? Esse é uma visão subnormal. E o baixa visão é o indivíduo que tem uma deficiência nessa visão, que mesmo com as lentes corretivas, como o óculos ou lentes de contato, mesmo usando esse recurso corretivo, ele não consegue ter uma visão adequada, ele não consegue essa resposta. Então, é considerado baixa visão. Então, esses são os deficientes visuais. Veja bem, diferente do míope. Sim. Né? O míope, ele tem essa deficiência, esse problema na visão, mas não é considerado uma baixa visão, é diferente. Que ele, usando o recurso corretivo, os óculos, por exemplo, ou uma lente de contato, corrige aquela falta. Exatamente. Essa é a questão. Queria saber o seguinte, a gente percebe que os deficientes visuais aqui no Brasil frequentemente ficam expostos a situações de risco quando resolvem se locomover. A gente percebe que quando uma pessoa deficiente visual pega um ônibus, por exemplo, parece que há assim, aquela sensação silente de que como que ele tem coragem? Por que sai de casa sozinho? Como que ele tem coragem de sair de casa sozinho? O simples fato de atravessar a rua, está exposto ali a uma complicação séria, a um risco sério de vida. E às vezes fica ali vulnerável, esperando a bondade ou alguém para ajudar a atravessar. Quais as dificuldades que um deficiente que perdeu a visão, naquele período de adaptação da perda de visão? Essas dificuldades são inúmeras, principalmente emocionais. É importante você pontuar esse assunto. Por quê? Porque às vezes nós não imaginamos. Uma perda é uma situação grave, para esse deficiente até catastrófica, porque ele usava esse recurso para fazer as coisas do seu dia a dia. Né? São coisas simples, tarefas que nós fazemos, como escovar os dentes, como maquiar, fazer a barba, né? Os homens, enfim, são tarefas, vestir uma roupa, tirar essa roupa. Então, ele vai ter que... Escolher a cor de uma camisa, sim, e ele lidar com dinheiro. Vai ter que reaprender a viver, fazer tudo isso sem esse recurso, sem usar a visão. E para ele, isso é um dano muito grave, né? É uma perda. Tá. E aí, alguns teóricos comparam essa perda ao processo do luto, quando uma pessoa perde um ente querido, né? Porque temos as fases do enfrentamento que esse indivíduo passa para essa adaptação. A primeira fase é o choque. Todos eles passam por um choque que nós chamamos de anestesia emocional, nós psicólogos. Né? Consideramos uma fase de anestesia emocional. Quer dizer, ele fica meio sem saber o que sentir, na verdade. Ele fica num estado de anestesia mesmo, como diz a palavra. Ele fica sem saber o que sentir e, ao mesmo tempo, ele está sentindo uma dor. Talvez um misto, né, de emoções. De emoções, exato. E aí, isso traz danos e ele vai vivenciar outras fases, como a negação, outras fases como a barganha e aí a depressão. Tá. E a depressão já é uma doença grave, que leva ao suicídio, porque essas pessoas desenvolvem o pensamento numa das fases... Sem tratar especialmente, exatamente, né? Que é uma doença perigosa. E muito comum, quando existe essa perda, o indivíduo deficiente visual desenvolver a depressão.
Isso é Então muito... tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Agora, diferente de uma pessoa que já nasce sem a visão ou com a baixa visão, que não vai ter essa referência do mundo, das luzes, do que ele já viu, não estou dizendo que vai ser mais fácil, mas talvez ele não vai enfrentar essa sensação de luto, essa sensação de perda já de uma maneira tão mais assim óbvia, né? Talvez ao longo da vida vai enfrentar, com certeza. Exato, ao longo da vida, porque aí aparecem as diferenças. Então, ele vai sentir essas diferenças. Então, aí sim, ele vai enfrentar dificuldades também e vai enfrentar problemas emocionais sérios da mesma forma que o outro. Porém, ele pula a fase do luto, né? Tá. Choque emocional pela perda. Certo. Porque não houve a perda. Ninguém perde o que já não tem. Pensando nessa questão aí, eu vou começar aqui fazendo a nossa receita. Eu vou esquentar um pouquinho de água. Opa! Um pouco de água, porque o repolho vai ser escaldado. Olha só, doutora. Então, eu vou deixar ele rapidinho aqui, a água fervendo, e vou apresentar para você aí de casa os ingredientes da receita, que eu ainda não falei. Você vai usar 2 repolhos, o roxo e o branco. Você vai usar 3 xícaras de cada. Cenoura, mais ou menos 1 xícara de fios de cenoura. 1/3 de xícara de cebolinha, salsinha, maçã, espinafre. Vou usar também amendoim, gergelim. Esse aqui é sem pele e sem sal. Para o molho, que é especial também, eu vou sugerir o seguinte: 3 colheres de pasta de amendoim, 2 colheres de água morna que eu vou usar, suco de limão, gengibre e shoyu. São os ingredientes do molho. Essa é uma receita bem prática, bem rápida de ser preparada, mas muito saborosa, agrada demais. Então fique esperto. Olha, a água já está fervendo. O que eu vou fazer? Só mais um pouquinho. Enquanto ela ferve, eu vou escaldar os 2 repolhos. Vou colocar um pouquinho de água quente e vou escorrer rapidamente, porque eu só quero que ele dê aquela murchadinha, porque vai ficar mais fácil de ser mastigado o repolho. Agora, voltando ao assunto da deficiência visual. A pessoa que nasce sem a visão, ela vai desenvolver naturalmente, mais intuitivamente, os outros sentidos. A audição fica super apurada, o tato. Então, ela vai ter essa facilidade, digamos que mais assim, naturalmente, porque a pessoa que perde a visão, ela vai ter que reaprender a utilizar melhor os outros sentidos dela, né? Sim, exatamente isso. Então, ele vai ter que passar por uma reestruturação emocional completa, de personalidade, inclusive. Certo. E diferente do indivíduo que nasceu, né, que tem essa deficiência de nascença, e aí, então, ele não passa por esse processo. Ele tem facilidades, porque o desenvolvimento dele, as funções cognitivas, elas vão agir de uma forma diferente e vão propiciar que ele tenha esse ganho muito melhor do que quem perdeu. Então, isso é uma verdade. Verdade, verdade. Agora, olha só, talvez você aí de casa conviva com alguém de deficiência visual, talvez você conheça alguém que nasceu com deficiência, talvez você até seja um deficiente visual e sabe do que a gente está falando aqui, com muito mais propriedade, mas é interessante que no começo da perda da visão, talvez aquele indivíduo precise muito mais do auxílio de alguém para ler, alguém para ajudá-lo nas escolhas, e com o passar do tempo, se essa depressão for tratada, for bem trabalhada, se essa pessoa tiver um acompanhamento, ela vai conseguir se desenvolver mais e ganhar um pouquinho mais de autonomia. É isso, doutora? É isso. Inclusive, foi muito bom você também citar esse ponto, esse aspecto. Por quê? Porque aí entra a questão familiar. Tem famílias que tornam-se super protetoras. Certo, na intenção de ajudar, Sim, claro. Sempre na intenção de ajudar, mas acabam criando um indivíduo dependente. E aí torna-se uma situação muito complicada essa reabilitação desse indivíduo. Essa reabilitação ela é muito mais demorada. Tá. Né? Torna-se complicada porque esse indivíduo torna-se dependente. Dependente. Exato. Então, essa ajuda inicial que você disse que ele precisa no início, ela ocorre Ela mesmo. é importante. Ela é importante, mas é importante também que as pessoas entendam que esse indivíduo tem outras capacidades e ele pode ser apto, ele pode ter autonomia para se desenvolver, para fazer as coisas do dia a dia,
para ir buscar, né, essa própria acessibilidade que é de direito dele. Certo. Ó, gente, eu tô escaldando aqui então repolho roxo primeiro, é rapidinho, gente. Eu vou deixar aqui 1 minutinho só, enquanto a gente conversa mesmo, e vou já escorrer o meu repolho. Vou cobrir de água, olha, a água fervendo. E eu só quero que ele dê uma leve murchada. Agora, doutora, é o seguinte, se a família tem dificuldade para fazer isso, obviamente procura ajuda de um terapeuta ocupacional. Os municípios todos têm um tipo de atendimento que podem, em geral, né, gente, que podem auxiliar nesse processo. E agora, não adianta só o indivíduo fazer a parte dele, que já é muito puxada. A sociedade tem que estar preparada também para receber esse indivíduo, inseri-lo na comunidade, porque para ter autonomia você precisa pegar um ônibus, pegar um transporte coletivo, atravessar ruas, poder ler ou ter acesso ao ensino. A sociedade nossa está preparada? Será? O que você acha aí de casa? A nossa sociedade está preparada para atender, para ajudar, para acolher um deficiente visual? Eu acredito que não. É uma coisa triste de falar, é realmente muito triste, mas eu acredito que não. Nós ainda estamos aprendendo. Estamos engatinhando na questão. Engatinhando, e isso, somos ainda crianças nesse sentido, né? Porque precisamos adquirir mais conhecimento para poder lutar para que esses indivíduos tenham esses acessos todos. Porque é o que você disse, ele precisa, para ter autonomia, pegar um ônibus. E para pegar o ônibus, como é que estão as nossas calçadas? E os orelhões no meio do caminho sem sinalização, as lixeiras sem sinalização, os semáforos sem apito sonoro. Exato. E existem soluções já pensadas, mas que não estão implementadas. Existem leis que obrigam, mas também não estão se fazendo cumprir. As leis existem, só que os fiscais também existem, mas as leis não são cumpridas. Existe um desrespeito muito grande em relação a essas pessoas. E aí ninguém cuida delas. A sociedade toda as pessoas estão muito voltadas para si, né? Estão cada um no seu quadrado e não se preocupam com o outro e muito menos com a deficiência do outro. Então, isso é uma situação grave. A gente precisa se colocar, né? Como você falou aqui no começo do programa, doutora Simara, se colocar no lugar do outro, sentir empatia, vai fazer com que você também facilite as coisas e lute pelos direitos de quem realmente precisa, de todos nós. Todos temos direitos, todos precisamos e a gente precisa pensar no outro, sempre pensar no outro. Doutora, olha, voltando à salada aqui, eu escaldei 2 repolhos e agora eu vou simplesmente misturar todos os outros ingredientes. Vou colocar aqui a cenoura ralada, olha só que legal. Vai dar uma cor, um equilíbrio. Aqui, no caso da maçã e da salsinha, eu vou picar. Vou ralar a maçã, picar a salsinha. As folhas de espinafre eu vou colocar inteiras. Se tiver uma muito grande, você pode dar até uma quebrada. Olha, a minha tá gigante. Mas fica legal deixar ela assim. E aí, enquanto eu pico isso aqui, porque agora é só misturar tudo, eu vou preparar o molho, que eu acho que é bem bacana deixar ele dando até uma gelada. Vou misturar 2 colheres de água na pasta de amendoim, olha aqui. Vou pegar até a água que eu escaldei o repolho, tá, gente? 2 colheres de água, ela vai ajudar a diluir um pouquinho a pasta de amendoim, que é mais densa. Aqui, 2 colheres de limão, vai dar mais ou menos meio limão grande espremido. Um pouquinho de shoyu. Faz a gosto aí, cuidado para não exagerar, para não salgar. Vou ralar o gengibre. Tem um toquezinho de picância na nossa salada. E repolho, você tem que entender, capricha no tempero porque ele é neutro. E como ele é mais durinho, as pessoas tendem a não comer. Mas ele é maravilhoso, a gente precisa consumir. Ele, inclusive, é parente do brócolis, parente da couve-flor. Tem inúmeros benefícios, inclusive considerados anti-câncer. Então, gente, tem que comer repolho aí na sua casa. Ó, vou colocar só o suco do gengibre ralado e já vai me dar aquela picância que eu tô querendo.
Parece que está ficando ótimo. Parece, né? Você já vai provar isso aqui. Ó, agora é só misturar, gente. Vou fazer aqui um mexidinho. Você pode usar o fouet, você pode usar até um bol maior, que eu acho que é o... Eu vou até precisar de um maior. Quer ver? Vou usar esse aqui. Eu usei o que já estava aqui para escaldar o repolho. Agora eu vou mexer. Vamos voltar ao assunto dos deficientes visuais. Queria saber... Vamos falar um pouquinho sobre as crianças, os alunos. Aqueles que têm deficiência visual têm sempre muitos desafios. Alguém para ajudar a ler, alguém para ajudar tempo maior na prova. Como é que o ensino pode ser mais inclusivo para esses alunos especiais com deficiência visual? Voltamos a falar um pouquinho da questão emocional e da importância das pessoas serem informadas e preparadas para auxiliar. Então, o primeiro passo é a escola compreender e se preparar para receber esse indivíduo. Tá. Então, as pessoas, os funcionários da escola, os professores e todos os funcionários, eles têm que entender cada situação, compreender e estar preparados, serem ensinados, treinados para lidar com esse indivíduo, para poder ajudar o indivíduo. Isso é importante. Tem que direcionar, tem que saber como comunicar. Não é para esperar que o funcionário tem que tratar bem. E eu acho que você falou uma coisa que serviria para todos os outros casos. Funcionários de coletivos, de ônibus, agentes de segurança, todos têm que estar treinados para trabalhar com esse tipo de público. É isso mesmo. Por que é importante? Porque tem ônibus, a frota, elas estão adequadamente equipadas já para receber um cadeirante, por exemplo. E o motorista do ônibus não sabe lidar com o equipamento. Olha que triste. Isso é triste. E às vezes, por muitas vezes, ele nem para no ponto quando ele vê um deficiente. Olha só, para não ter que lidar. É uma realidade triste, muito triste. Então, voltando para o ambiente escolar, a escola tem que se preparar. Então, o primeiro passo é esse. E aí, lógico que os demais material especial, né, em braille, ou material sonoro. Isso é importante. A escola precisa disponibilizar esse material para essas crianças, para facilitar, para promover o aprendizado. Senão, ele não vai acontecer. Tá. Ele não vai acontecer simplesmente. Por quê? Porque o indivíduo não vai ter o acesso adequado para aquele tipo de deficiência, no caso, para a necessidade dele. Família também tem um papel muito importante, não é, doutora? Dando suporte, conduzindo, sendo paciente, porque toda a rotina pode mudar. Mesmo que uma criança nasça com deficiência, né? Toda a rotina da família vai ter que ser adaptada àquela realidade. Certamente, e aí a família, ela tem que entender que ela também tem que buscar o apoio para que ela aprenda também a lidar com essa situação e realmente ajude esse indivíduo, levando em terapias. A terapia ocupacional, por exemplo, é importante. Vai ter que ajustar a agenda. Exatamente. Então, entre outras, né, o psicólogo é importante. Em várias fases da vida. Dá suporte. Dá suporte, não só para o indivíduo, mas para a família. Tão importante quanto eu considero, viu, doutora Simara? Porque o familiar, às vezes, ele também se sente, toda a angústia que o paciente tem por conta da deficiência, a família também sente. Sim. A família sente junto. Querendo minorar, às vezes uma sensação de culpa. Podem ser vários os sentimentos, as emoções negativas aí nesse momento. Exatamente isso. Várias emoções juntas. E causam também doenças nos familiares. Esses familiares também precisam ser orientados. De atenção. Tratados. Certo. Enfim, eles precisam se adequar à nova rotina, né, à nova situação que eles também foram inseridos. Doutora, olha, tô finalizando a minha salada. Olha que legal que ela fica. Super colorida. Pode chegar aqui, vem cá acompanhar de perto, doutora Simara. Tá bom. Ó, parece... eu vou dar uma mexida nela.
O repolho tá morno ainda, mas aí eu vou finalizar e posso levar para geladeira para servir uma salada bem fresca. Mas eu vou misturar, deixar ela colorida. Coloco a maçã. Que delícia. Venho aqui, misturo a maçã e repolho, super combinam também. Eu adoro essa combinação. Salsinha, cebolinha, o que você quiser de tempero verde. Olha aqui. Não vou nem misturar muito, vou deixar a maçã aqui por cima. E olha, Teru, eu sempre gostei de salada. Ah, então olha, mais uma aí que você aprendeu hoje. Sempre gostei. E vou finalizar, gente, o molhinho deu um toque todo especial. Vou finalizar com um pouco de... Vou fazer nesse bowl mesmo, tá bem simples. Gergelim escuro, que fica super legal. Dá aquele toque havaiano, oriental até pra receita. E por fim eu sirvo com um molhinho do lado, que eu vou aproveitar o que já tá bonito aqui e vamos provar esse aqui. Bora? Bem. Isso aqui vai pra geladeira, você vai deixar gelar até ficar bem firmezinho, 1 hora mais ou menos. Deixa lá tampadinho na geladeira e você pode servir gelado. Vou levar assim. Ai, vamos provar? Vamos provar. Olha aqui. Com licença, doutora. Toda. Delícia. E eu quero que você prove, por favor, com um pouquinho de molho. Muito bem. Pode provar, doutora. Pode provar? Pode. Vou esperar você. Olha Eu vou aqui. esperar você. Como que fica bonito, né? Muito bem. Eu vou esperar você. Agora eu tô aqui. Sim, é educado, né? É muito mais educado. Não, Ai, pode provar que você está em provar. casa aqui. Tá. Ai, Fique à vontade. Vamos lá. Ai, que O delícia. molinho deu um toque especial. E é legal que o repolho fica mais fácil de ser mastigado desse jeito. Doutora, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida Saúde. Divino. Que bom que ela gostou. Muito bom. Olha, quero te agradecer porque você falou de um tema muito importante. Muitas pessoas precisam ouvir, não só os deficientes, mas especialmente quem convive, quem está perto, toda a sociedade. Então a gente agradece a sua participação e você também por ter ficado com a gente. Um grande abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchau.